Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos. Estamos de volta, graças a Deus, para a glória de Deus, para mais um tempo precioso na presença do Senhor. E que bom que o nosso Deus tem nos guardado, nos abençoado, tem nos direcionado, tem cuidado de cada um de nós, tem sido conosco, o Deus fiel que sempre é. Porque diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo de número 13, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E nós vamos neste momento, com alegria, levantarmos a voz em oração. Estamos nesse sábado de Páscoa e é sempre bom agradecermos a Deus por seu cuidado, por sua proteção, por seu carinho, por seu amor por nós, e agradecermos porque esse sábado, pensando nos dias de Jesus, ele foi um sábado de silêncio. Foi um sábado de silêncio. Jesus havia se entregue totalmente na cruz do Calvário. Seu sangue foi plenamente e poderosamente derramado. A Bíblia diz que quando ele expirou, quando ele se entregou totalmente, disse ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mateus capítulo de número 27 diz, Mateus capítulo 27 diz que coisas aconteceram naquele dia. Uma primeira delas é que a terra tremeu. Diz em sequência que o sol escureceu. Mateus diz no capítulo 27 que santos que haviam partido, ou seja, morrido, ou que estavam mortos, eles ressuscitaram e ficaram dentro das suas sepulturas até que Jesus ressuscitasse e ele, como primogênito de entre os mortos, puxasse todo mundo dali, porque a palavra de Deus diz, além disso, que ele levou cativo o cativeiro. Mas diz que os mortos na morte de Jesus ressuscitaram. Seu corpo foi tirado dali, levado para a sepultura, até que o domingo começasse a dar as caras. Mas entre a sexta e o domingo, eu já falei aqui em outro momento, houve um intervalo. E a gente não tem muita simpatia, eu penso, pelos intervalos. Basta você estar assistindo alguma programação, seja na TV aberta, seja em canais fechados, seja no YouTube, e sempre que entram alguns comerciais estabelecendo ali uma pequena paralisação, um pequeno intervalo daquela programação, é natural que a gente não tenha muita simpatia por aquilo. Só que na visão de Deus, esses intervalos são importantes. Na vida da gente, é que a gente não consegue assimilar logo de imediato, quando estamos vivendo esse tempo do intervalo, esses intervalos como importantes. Mas o sábado foi importante. O sábado foi importante. O que é chamado para alguns de sábado de aleluia,
Para os discípulos não foi de dar muito aleluia, não. Porque passa um filme dos últimos 3 anos e meio da vida deles ao lado de Jesus. Aprendendo do Mestre, vendo o Mestre fazer milagres, e agora o que eles têm é uma imagem horrenda do Cristo que foi crucificado e que se entregou como sacrifício pleno e perfeito diante do Deus Todo-Poderoso. E os intervalos, eles acabam fazendo isso com a gente. Eu vou repetir. Os intervalos, eles acabam fazendo isso com a gente. Eles acabam trazendo a gente flashes, acabam nos levando a uma memória afetiva de coisas que já se viveu com a presença de Jesus na vida. Os intervalos nos colocam diante do silêncio de Deus, que acaba fazendo manifestar o nosso silêncio em segundo lugar. E manifesta o nosso silêncio porque a gente não tem explicações claras, embora Jesus, com relação aos discípulos, anunciou tudo aquilo, mas parece que se apaga as informações que se tinha, o conhecimento que se tinha. E o que resta é um silêncio, porque não se tem respostas, explicações. E quando você está plantado dentro de uma família onde um intervalo como esse se instalou, em meio à perda de alguém, à perda de alguma coisa importante, você fica sem saber o que dizer. E para a gente crente, sobrou aquelas respostas que a gente chama de respostas amarelas. Alguém diz por quê, a gente diz, Deus sabe de tudo. Alguém diz por quê e a gente diz, Deus está no controle de tudo. E embora é uma verdade, para a gente se torna uma resposta amarela porque a gente não tem nada de concreto em que a pessoa possa se agarrar. E se o coração dela não é um coração banhado pela fé que também banhou o nosso coração, nós vamos ver essas pessoas olhando para a gente com o ar de que aceitaram aquilo, mas na verdade o coração delas está revoltado. O coração delas está ali tomado por uma tristeza profunda, que é natural. Mas em terceiro e último lugar, e a gente já vai orar, esse intervalo que é o sábado, esse intervalo entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ele também tem uma terceira utilidade. Ele serve para a gente colocar para fora o que está dentro do nosso coração. E no caso dos discípulos, em João capítulo de número 20, por exemplo, a partir do verso 1, logo se percebe que o que estava dentro deles era um medo muito grande. Porque a Bíblia diz que eles estão ali agora em um lugar cujas portas estavam fechadas. Eu vou repetir isso. Para os discípulos, aquele intervalo vai servir para manifestar o que estava dentro do coração deles. E o que é que estava dentro do coração deles? A gente percebe em João capítulo de número 20 que eles estavam tomados de medo, estavam trancados a portas fechadas. E eu sei que eu jamais julgaria os discípulos. Porque se eu tivesse junto com Pedro, Tiago, João, provavelmente eu me trancaria também.
Porque a gente é humano. Porque a gente não tem resposta para tudo. Porque a gente não entende tudo. Porque a gente é falha, limitado. E eu sei como a gente, seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, nós somos frágeis, falhos. A gente se esforça para servir a Deus em amor, mas nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos fracos. E como eu disse e repito, a gente se esforça para servir a Deus com amor, com alegria, com carinho, com zelo. Mas a gente é totalmente imperfeito. E a nossa imperfeição nos colocaria lá dentro daquele lugar trancado como eles. Agora você imagina o que é isso? Depois leia Mateus capítulo de número 10, do verso 1 ao verso de número 6. E compare ou faça uma ligação com João capítulo 20. Pegue o texto que está inserido em Lucas capítulo 9, a partir do verso 10, ou até mesmo do verso 1 até o verso de número 13, Lucas capítulo 9, verso 1 a 13. Compare essas passagens bíblicas e veja dois momentos em que os apóstolos de Jesus, ou discípulos de Jesus, veja o momento em que os apóstolos de Jesus estão recebendo poder da parte dele. E a Bíblia diz que Jesus deu ordem a eles para irem curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. E eles recebem poder, vão, voltam, todo animado. Esses mesmos homens que haviam recebido um poder grandioso, uma autoridade tremenda, gloriosa, para fazer coisas lindas naqueles dias, são os que estão trancados. Porque o intervalo faz questão de não esconder, de não maquiar aquilo que o poder quase sempre ajuda a manter secreto. Vou repetir. O intervalo ajuda a expor, a colocar para fora o que está em secreto, que está guardado no nosso coração. E por mais que a gente por mais que nós sejamos pessoas que temos o Espírito Santo trabalhando na vida da gente, há um cantinho nas nossas emoções, nos nossos sentimentos que guarda alguma coisa, que mantém alguma coisa que a gente, se isso fosse manifesto, a gente teria tristeza, se envergonharia. E eu falo isso porque eu lembro de Paulo em Romanos capítulo 7, dizendo Paulo, o apóstolo, dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Por quê? Porque há coisas naquele cantinho dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que se fossem expostos, a gente queria abrir um buraco e se enterrar, porque a gente tem coisas muito esquisitas habitando a nossa vida, por causa da nossa natureza humana caída, pecadora. E é por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para que Ele pudesse ir trabalhando na gente, na mente, no coração, na alma, nos sentimentos.
Porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A terceira pessoa da triunidade de Deus. E ele se conecta a essas coisas que estão muitas vezes reinando em nós, fazendo com que a gente manifeste o nosso pior, fazendo com que a gente manifeste o nosso pior. Estou falando dessas coisas que querem reinar muitas vezes na nossa vida, e uma parte delas é percebida. Ele é sutil, o orgulho e outras coisas mais, mas está ali. E o Espírito Santo vai combatendo, o Espírito Santo vai trabalhando nisso. Só que esse intervalo que eu estou falando, entre a sexta e o sábado, ele serve para manifestarmos isso. É manifestarmos aquilo que o poder consegue manter guardado. Porque os discípulos que estão em Lucas 9, em Mateus capítulo 10, são homens de poder. Eles eram aqueles homens simples que Jesus decidiu chamar. Mas eram homens que receberam, em Mateus 10, você lê depois, eles receberam poder. Lucas 9, eles receberam poder. Só que esses homens que receberam poder, que viram os demônios se sujeitarem à autoridade de Jesus na boca deles, o que é que eles fazem? Eles agora estão trancados nesse lugar. E agora o poder, ele dá lugar a este intervalo. Que, como eu disse, para alguns é o sábado de aleluia. Para eles não foi de dar aleluia, não. Porque esse intervalo serviu para mostrar o que estava guardado dentro deles. E imagine que eles disseram, na época que estavam ali, cheios do poder, a Jesus: olha, é o seguinte, o senhor precisa entender, tá? Que a gente aqui não vai lhe deixar coisa nenhuma. O senhor precisa entender, certo, moral? Tá ouvindo, mestre? Que aqui a gente até para morrer, morre por ti. E o Pedro, animado, olhava para Jesus e dizia: Jesus, é o seguinte, eu sou teu discípulo, mas eu estou com um negócio guardado aqui, tá? Qualquer coisa que precisar, é só dar o sinal de legal, é só dar o like aí que eu vou manifestar o que é que eu tenho guardado aqui. Eu tenho um instrumento cortante aqui, é o que serviu para cortar a orelha do soldado. Eu estou com o senhor não duvide disso não, eu sou crente, eu estou com o senhor, mas se alguém vier pressionar aqui, tirar uma onda com a tua cara aqui, pode ter certeza que eu vou dizer ao indivíduo para que eu vim. E já vou dizendo ao senhor aí que pare com essa conversa de que todo mundo vai lhe deixar, que ninguém vai lhe deixar aqui. E outra, não venha com essa conversa que o senhor vai morrer não, que ninguém vai lhe matar aqui não. Antes do senhor ser atingido, eu morro pelo senhor. E Jesus diz: Pedro, vai chegar um momento aí, e antes que o galo cante, você me negará. E o Pedro, cuja vida ela se
parece tanto com a nossa vida, que a gente é de momento e é emocionado demais. Eu vou fazer, tô nessa, conta comigo, mas daqui a pouco a gente tem dificuldade até de dizer a quem pertence. Ele ficou naquele dia meio triste, mas foi descobrir que aquilo que Jesus disse era verdade. Agora eles estão num sábado lidando com essa realidade. É o intervalo que que traz à tona, que coloca para fora o que há de pior na gente. Nossa insegurança, nosso medo, nossa dúvida e a nossa incredulidade. Agora isso é para que a gente seja colocado, isso é para que a gente seja colocado em uma posição de culpa. Não, isso é para nos libertar de nós mesmos e a gente servir a Deus aliviado. Porque tudo que aconteceu com eles ali era simplesmente para dizer para mim e para você que a história é essa. A gente vive isso todo dia, o dia todo. A gente está sempre mostrando a Jesus nos intervalos da vida que a gente é imperfeito, limitado, que a gente é tomado de medo e às vezes que a gente é mais dependente daquilo que se podia ter e pegar do que propriamente daquele que vive e reina para sempre, o qual age por meio da nossa fé. Então eles estão trancados com medo do que os romanos podiam fazer, do que os religiosos podiam fazer contra eles. E ao mesmo tempo lidando com aquela ideia de que Jesus se foi e ficam apenas com as imagens daquela morte horrenda na mente. Mas esse sábado serve para isso. Porque quanto mais aparece esse medo, quanto mais é colocado para fora essas coisas, Jesus ensina a gente a partir dos discípulos. Mais livre o nosso coração fica para a cura pela ressurreição de Jesus. Porque é depois desse intervalo que a gente vai descobrir que se o intervalo não arrancasse, não colocasse, não fizesse ser exposto o que estava dentro como fragilidade, como fraqueza. E o intervalo é aquele período em que portas se fecharam, é aquele período em que alguma coisa foi perdida, é aquele período em que você está lidando com um momento em que você diz, já foi melhor, já estive melhor. Ontem foi dia de sorriso. Você diz, eu passei há semanas, há meses, há anos atrás, um dia de sorriso, um tempo de alegria. Mas aí veio o intervalo, às vezes não demora um dia, às vezes são dias, você lidando com aquilo, mas é Deus usando esse intervalo para que você exponha o Pedro que é, o Tiago que é, o João que é. E quando você vai colocando isso para fora, você está simplesmente abrindo a porta para que o milagre da ressurreição seja a sua cura. E é aí que você vai descobrir que não é pela sua força, é pela dele. É aí que você vai descobrir que não é pelo seu poder, é pelo dele. É aí que você vai descobrir que não é pelo nome, nem pelo que se tem,
na conta bancária é pelo poder dele. E quando se descobre isso, você vê que o intervalo, em vez de ter sido algo ruim e mal, ele se transformou para o seu coração na maior oportunidade que Deus podia te dar de confessar diante dele suas dúvidas, sua incredulidade. Porque o sábado serviu para que essa incredulidade viesse à tona. E não é a incredulidade do descrer naquilo que se ouviu durante 3 anos e meio da parte de Jesus, não. É a incredulidade no momento. Sabe assim, a incredulidade no momento em que alguém diz, isso vai passar, e você diz, será mesmo? Não, você não descrê na palavra, você crê nela. Você não descrê no poder de Deus, você crê nele. Mas é o momento. Você olha para o dia que passou e diz, olha o que eu perdi. Olha para o momento que está vivendo e diz, não vai ter virada nenhuma nisso. E por mais que você tenha promessa, o intervalo sufoca a promessa para expor a sua incredulidade. É a incredulidade do Tomé ou de quem quer que seja. Tudo vai sendo colocado diante de Deus. É claro que é diante de Deus. E no máximo, aqueles que convivem com você que sabem a crise que você vive ou está vivendo. E isso quando Deus permite que outros vejam, porque tem situações que Deus não quer que ninguém veja, tem situações que Deus quer você e Ele. E esse é o momento de você cair de joelhos, colocar as lágrimas diante dele e dizer para ele, eu não vou morrer nesse intervalo. Porque quem tinha que morrer por mim já morreu, eu vou viver. Tem um dia de ressurreição me esperando. E eu vou chegar lá. Tem uma porta de ressurreição aberta me esperando. E eu chegarei lá. Deus lhe colocou hoje aí para isso. Para que você pegue esta palavra e entenda que o intervalo não é para te enterrar. Que esse sábado é o sábado onde você, apesar de você mesmo, vai aprender a descansar no que Ele disse que faria por você. Ele diz que ressuscitaria. E ressuscitou. Para que nos intervalos da sua vida você todo dia dissesse, é só um dia, vai passar. É um dia de silêncio, é um dia de perdas, é um dia de coisas que foram tiradas, mas vai passar. Vai passar. Isaías capítulo 53, verso 4 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nós fomos chamados para viver. A morte não pode habitar o nosso coração, a crise, essas coisas não podem nos dominar. Elas às vezes querem bater a porta e ter acesso ao quarto da nossa vida, mas não vão prevalecer. Nós estamos debaixo de uma promessa do ressuscitado. O intervalo tem um fim e já chega o final.
A enfermidade, quando bate a porta, é o intervalo. A crise, as mudanças que vão acontecendo a partir da idade, do tempo, elas servem de intervalo, mas elas estão ligadas apenas a um dia da nossa vida. A ressurreição está ligada a uma vida gloriosa e eterna que nós estamos já vivendo em Cristo Jesus, de modo que eu estou dizendo a você que tudo já está passando. Tem dias melhores por vir. Há dias eternos de glória, de alegria, de festa. Jesus não esquece da gente nos intervalos da vida, não! Ele se lembra, Ele está, Ele permanece. E é por isso que às vezes Ele não permite. Tem gente que até projeta te ajudar, chegar, fazer, e às vezes Ele não permite, porque Ele quer que você descubra que Ele já fez. E aí Ele deixa você no canto, às vezes trancado, às vezes vivendo esse momento. Mas passa. O que mais se falou em 2020 foi de isolamento, mas passou. Passa. Daqui a pouco o sorriso vai tomar conta pelas vitórias grandes de Deus. Tu és abençoado, tu és abençoada. Somos abençoados e não nascemos para a derrota, mas para a vitória em Cristo Jesus. Eu estou profetizando aqui agora. Fomos chamados para a vitória em Cristo. Fomos chamados para a vitória de Jesus. Para vencermos em Cristo, para triunfarmos em Cristo, para caminharmos de cabeça erguida, alegres, sorridentes, cantando dentro de casa, porque o Senhor está vivo e Ele abriu a porta através da sua ressurreição para dizer: chega de intervalo. É hora de vencer totalmente, plenamente. É hora de triunfar nele. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós estamos, Pai, mais um dia da nossa semana do clamor. E queremos, neste momento de oração, rapidinho, apresentar a vida do teu povo, te pedindo para que todos tenham um sábado maravilhoso, um sábado marcado pela tua bênção, um sábado marcado pelo teu cuidado, um sábado marcado pela tua proteção, um sábado marcado pelas tuas vitórias, um sábado marcado pelos teus milagres. Nós queremos, em nome de Jesus, te pedir que tu estendas as tuas mãos sobre nós e nos ajude, Senhor, a vivermos mais um dia debaixo da tua bênção, do teu cuidado, da tua proteção. Que este final de manhã e já à tarde, a nuvem da sua glória esteja sobre as nossas casas. A tua cerca de proteção esteja ao nosso redor. O teu Espírito
nos encha de gozo e alegria, e que sejamos tomados pela vida de Jesus na gente, que sejamos abençoados, que sejamos felizes, que sejamos acolhidos no Senhor e que tenhamos mais um dia de vitória para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor como igreja e pelas Tuas obras na semana do clamor. Opera milagres, abrindo portas, Senhor, fazendo coisas grandiosas e operando com os Teus sinais maravilhosos nas necessidades de cada família, de cada lar. Tu podes ir, tu podes manifestar o Teu poder e podes aí no meio sarar, restituir, restaurar, fazer grandes coisas. Mas Tu podes, Pai, fortalecer as casas. E a expressão que Paulo usa em algumas das cartas que ele escreveu, ele falou sobre a necessidade desse fortalecimento espiritual. E ele diz: fortalecei-vos no Senhor, para que sejais fortalecidos. E falou isso algumas vezes. E eu te peço isso nessa manhã. Fortalece a nossa fé, a nossa vida espiritual. Nós somos pequenos, falhos, pecadores, dependentes da Tua eterna graça. E sem ela seria impossível que pudéssemos respirar e viver. Por isso, ajuda-nos no caminho. Acolhe-nos no caminho. Dirige-nos no caminho. Cobre-nos no caminho. Nos fortalece para o caminho. E que a cada dia possamos vencer na nossa caminhada, Senhor. Que a cada dia possamos vencer na nossa caminhada, Senhor. Que a cada dia possamos vencer na nossa caminhada, Senhor. Possamos viver o Teu bem, possamos viver a Tua graça, que possamos viver a Tua glória e a Tua bondade. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Este mês de abril seja um mês onde sejamos fortalecidos pelo Teu poder. A palavra diz que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortalece. Isaías capítulo 40, verso 29 a 31 diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Acolhe o nosso coração, querido Jesus, nos fortalece. Queremos ter força para este ano, Senhor. E cremos que este é o ano dos milagres. Cremos que este é o ano dos milagres. O ano do Senhor promover uma grande virada e trazer sobre nós aquelas bênçãos das promessas que foram empenhadas ao longo de anos sobre a vida de cada um de nós, fazendo com que nós possamos fluir nestas bênçãos, andar nestas bênçãos, testemunharmos dessas bênçãos. E eu creio que Tu fizestes com que o nosso coração passasse ou lidasse em muitos momentos, em muitas fases,
com uma série de experiências, para estarmos prontos para recebermos o que tu vais entregar a cada um de nós. Porque as tuas bênçãos serão derramadas e nada vai impedir. Os teus milagres vão acontecer e nada vai impedir. As tuas vitórias vão chegar e nada vai impedir. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa força será multiplicada e nada vai impedir. O céu vai estar aberto e nada vai impedir. A glória do Senhor nos tomará e nada vai impedir. E é por isso que nós, Senhor, como igreja, oramos para que este mês seja um mês, como diz Ageu no capítulo 2, verso 19, um mês produtivo, um mês de uma boa e grandiosa colheita. E que possamos viver cada dia desse mês, um dia de cada vez, com a tranquilidade, com a serenidade, com a paz, mas também com a ousadia e a fé de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que sabe quem é maior e quem está na sua vida lhe guardando, lhe segurando, lhe assegurando e lhe sustentando em todo o tempo da sua vida. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo, Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus, Deus. Guarda-nos debaixo da tua graça. E que esta palavra que tem chegado aos nossos ouvidos, nesse sábado, que serviu de o dia do intervalo entre a morte e a ressurreição, esta palavra fique guardada no nosso coração, porque o intervalo coopera com o que há de se manifestar, ainda que haja silêncio, ainda que haja uma falta de explicações de muitas coisas, ainda que não se entenda tudo o que aconteceu, esse intervalo coopera conosco para a ressurreição que vai acontecer. Por isso, meu Deus, ajuda-nos, acolhe-nos, abraça-nos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu te peço por cada um de nós, aqueles que estão nessa live, os que vão acompanhar já através do canal do YouTube, no nosso canal Jefferson Santos Ministries. Eu te peço por cada um daqueles que acompanham aí no Instagram a página da Comunidade Cristã Casa da Noiva, os que estão se inscrevendo no canal da Comunidade Cristã Casa da Noiva, aqueles que estão acompanhando a nossa web rádio, a nossa web TV, que está com uma programação linda desde ontem. Aqueles que nos acompanham no Facebook, são mais de 20 mil vidas que estão ali pelas nossas páginas, também pelas fanpages. Meu Deus, muito obrigado pelo que tu fizestes e tens feito. Porque a tua palavra diz que na nossa paciência o Senhor possui as nossas almas. Na nossa paciência o Senhor possui as nossas almas. O Senhor nos toma, nos envolve, nos enche, nos domina, nos dirige. Na nossa paciência, tu possuis as nossas almas. E é por isso que eu clamo neste momento, Deus. Dê vitória a cada um de nós. Ajude a cada um de nós em tudo e em todas as coisas. Fica conosco para a tua glória.
para o teu louvor. Hoje, agora e para todo sempre. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Renova cada vida, cada coração. E dê vitória, Senhor, a cada um de nós. Visita os nossos irmãos que compõem e as nossas irmãs que compõem os grupos de oração. Visita os nossos familiares de perto e de longe. Que todos sejam fortalecidos para um mês de abril abençoado. É o que nós te pedimos. Dê vitória a cada um nos seus comércios, no seu trabalho. Aqueles que estão isolados, lidando com conflitos internos e que não estão conseguindo se levantar para viver, ajude-os para a glória do teu nome. Os que estão passando por uma crise, seja na sua juventude, ou a crise da meia-idade, ou passando por algum conflito na idade mais avançada, ajude a cada um e libere sobre cada um saúde. Toca nos ossos de cada um pelo teu poder. Toca no sangue de cada um, nos pulmões. Deus, toca em cada um neste dia. Faz coisas grandes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós pedimos, essa unção continue derramada sobre nós. Queremos andar no poder do teu Espírito, meu Deus. O mundo ainda não soube e não sabe o que tu és capaz de fazer através de um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo. Nos enche do teu poder, meu Deus. Nos enche do teu Espírito. Desde 4 horas da manhã, Senhor, eu já estou acordado e de pé, falando contigo em oração. Honra a minha fé, meu Deus. Enche-nos do teu Espírito. Levanta novamente paralíticos diante dos nossos olhos. Cura os cegos na nossa frente. Ressuscita vidas pelo teu poder. Faz coisas grandes em nós e através de nós. Porque eu sei que o Senhor me ouviu às 4 da manhã orando pelo teu povo, clamando por irmãos e irmãs, sejam aqueles que lembram desse trabalho, ou aqueles que nem lembram. Nós clamamos para que o Senhor os abençoasse. Nos enche do teu poder, meu Deus. Nos enche do Espírito Santo. Tu enchestes Pedro e aqueles homens, Tiago, João, mais na frente Paulo. E aqueles homens abalaram o mundo da sua época no poder do Cristo ressuscitado. Nós cremos que podemos viver mais do Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito através desse país no mundo.
através da produção das Bíblias. São mais de 7 milhões de Bíblias espalhadas no mundo, saindo de dentro do Brasil, Senhor. Nós te agradecemos e agradeceremos todos os dias por isso. Porque está no sangue do brasileiro o trabalho missionário. Nós temos uma semente misturada de vários povos aqui. Temos como missão sermos todos os dias na nossa caminhada de vida missionários, dizendo que Jesus salva, perdoa, escreve o nome no livro da vida, batiza com o Espírito Santo, leva o homem para o céu. E é no nome de Jesus que nós clamamos. Fica conosco, Deus. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Honra cada madrugada de oração e de clamor. O peso dessa jornada é grande, Deus. Mas sabemos que o Senhor pode fazer grandes milagres. No nome de Cristo Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, amém. E amém, Jesus. Eu oro pelos teus servos, as tuas servas. Te apresento a irmã Kátia, para que o Senhor visite, Senhor, com grandes vitórias. A irmã Aline, para que o Senhor visite com grandes vitórias. Visite com grandes vitórias, Senhor. A irmã Eunice, o irmão Clóvis, o doutor Renato. Visite em nome de Jesus, Senhor, com grandes vitórias. Missionário Lucivânio, Braia, Laura. Visite Fátima Costa e todos os nossos familiares, com grandes vitórias nesse mês de abril. Visite o pastor Gilvan, pastor Eliane. Visite a irmã Luciana, a irmã Wanda, que eu sei que estão, Senhor, no dia a dia de trabalho da sua igreja, envolvidas ali, mas que são alvos constantes da nossa oração. Ajude, sustente, guie, abençoe em tudo. Estenda as mãos e alcança a irmã Viviane junto com seus familiares. Alcança a irmã Nara Portela junto com seus familiares. Alcança a missionária Érica e dê grandes vitórias, Senhor, às tuas filhas. Alcança em nome de Jesus, para a glória e o louvor do nome de Jesus. A vida da nossa irmã Cessa, seus familiares, ela que está ali em Campinas, São Paulo, mas que é uma pessoa que ama, Senhor, esse ministério,
Estende as mãos sobre ela. Alcance a missionária Érica ali na Itália. Tem um carinho grande por esse ministério. Senhor, ajude ela, seu esposo. Ajude sua família, seus familiares. Estenda as suas mãos santas. Estenda as suas mãos santas, meu Deus, sobre a vida da irmã Rafaela, os familiares da tua filha. Estenda as mãos no nome de Jesus. Sobre a vida, Senhor, de Gracinha, Luizinha, Maria da Paz, Ceci, Maria também, que está ali em São Paulo. Fortaleça o coração. Visite os sobrinhos e toda a parentela espalhada, Senhor. Em nome de Jesus. Visite para a tua glória a vida do irmão Souza, da irmã Fernanda. E visite, Deus, trazendo, Senhor, maiores vitórias aos teus filhos. Grandes vitórias, grandes milagres a partir deste mês, Senhor. Deus, visite a minha vida com grandes vitórias e milagres. Visite, Senhor, cada um dos irmãos e irmãs. Muitos nós nem conhecemos, as que estão se alimentando da tua palavra, através do nosso canal no YouTube, através da nossa web rádio Missão Ezel, através da web TV Missão Ezel. Alcança ele, dê vitória a ele, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Fortalece cada um. Sustenta cada um. E dê vitória, Senhor, nas muitas áreas da sua vida. Visite para a tua glória a irmã Adriana Florence, seus familiares, dê grande vitória. Visite para a tua glória, irmã Laís, Adriana Oliveira, dê vitória para a glória do teu nome. Nós pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abençoa a todos nós. Visite com grandes vitórias a irmã Sandra, seu esposo. Visite com grandes vitórias a irmã Aline Livoraz.
Visite para a glória do teu nome, Jesus. Visite para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Aquele que começou a boa obra é quem vai completá-la. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não desista de você, porque Jesus não vai desistir jamais. Tenha uma tarde de paz, de bênção, uma noite de paz e de bênção. Visite a web rádio aí, Missão Ezel. Visite a web TV. Compartilhe o link com outras pessoas para que outras pessoas se alimentem também da palavra de Deus. Acompanhe, maratone o canal no YouTube. Há uma série de exposições de livros da Bíblia, talvez você não acompanhou. Acompanhe com a Bíblia aberta, anote, marque, estude a palavra todo dia, reserve um tempo. E você vai ver a sua fé ser acrescentada e grandes coisas o Senhor fazendo. Porque felizes são os que perseveram. Deus abençoe a vida da irmã Rafaela. Temos clamado, orado por ela também nesta manhã, também na madrugada. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.